Nas relações entre o legislativo e o executivo, é fundamental o debate sobre delegação versus ação unilateral. O maior papel do executivo se deve à ação estratégica dos parlamentares ou a uma usurpação de poder pelo presidente? O papel dos partidos políticos e como eles se organizam para formar as coalizões são temas que serão tratados a seguir pela professora Leani Barreiro Lemos. Os presidentes no Brasil não têm maioria no Congresso. Normalmente fazem um governo compartilhado, como em sistemas parlamentaristas multipartidários. Dividem os ministérios conforme os apoios no Congresso e podem negociar entre si a forma de execução do orçamento. Os críticos ao sistema fazem a defesa da reforma política, para que haja mais governabilidade. Os defensores afirmam que o presidencialismo de coalizão não necessita de reformas, porque se mostrou estável e governável. Além da atividade legislativa, também a atividade de controle é afetada pela dinâmica do presidencialismo de coalizão. Como a gente já disse, o presidencialismo de coalizão significa um presidente que é minoritário no Congresso, ele não tem a maioria das cadeiras e ele precisa formar uma maioria. Como que ele faz isso? Ele faz basicamente utilizando dois instrumentos. O mais importante talvez seja a formação do gabinete, dando aqueles ministérios para grupos partidos dentro do Congresso que tenham cadeira suficiente para formar sua base, e o outro é a execução orçamentária, uma negociação sobre a liberação de recursos para as bases nos estados. Como que isso acontece em outros países? Na verdade, o nosso sistema acaba funcionando de uma maneira muito semelhante ao que acontece em relação à distribuição de cadeiras e formação de ministério aos sistemas parlamentaristas que são multipartidários, onde há mais de um partido. Então acontece isso na Espanha, acontece isso na Itália, na Inglaterra, em Israel, na Alemanha, ou seja, o partido do primeiro-ministro não consegue maioria, tem que atrair outros partidos para a base, oferece ministérios. Essa é uma forma bastante comum nos sistemas multipartidários parlamentaristas de formação de poder. E outro instrumento é a negociação sobre verbas orçamentárias e menos orçamentárias, que são capazes de, ao mesmo tempo que fortalecem o elo do parlamentar com a sua base, parte dessa negociação em torno da formação de maiorias no Congresso. Os críticos ao sistema que a gente adota hoje, esse presidencialismo de coalizão, o que esses críticos apontam é justamente a fragilidade desse arranjo ou a instabilidade desse arranjo. Existem vários custos associados. O primeiro deles está associado à heterogeneidade. Como você forma uma base com vários partidos, de vários estratos ideológicos, é muito difícil você, dentro do Congresso, chegar a consenso. Então, há muitos conflitos aí adjacentes e isso aumenta muito o custo de negociação, até chegar à paralisia mesmo, determinados temas em que se decide não decidir, porque tal é o conflito dentro da própria base. Um outro problema é a heterogeneidade dentro do gabinete ministerial. Então, você teria, dentro do mesmo governo, 2 ou mais ministros que têm divergências fortes clivagens entre suas pastas. Então, isso geraria um alto custo de negociação para o sistema, e inclusive um custo moral, que é o custo de estar sempre negociando, passo a passo, sempre à beira de um conflito iminente. Então, para esses analistas que dizem, olha, o sistema ele não é governável, ele é muito suscetível a crises, é preciso que haja uma reforma política, para que você diminua o número de partidos, fortaleça os partidos, eles tenham mais programas, sejam mais ideológicos e o custo de negociação seja mais baixo. Com esse Congresso, com menos partidos mais fortes. Então, a receita para isso seria uma reforma política que promovesse um reforço da identidade entre os representantes e os representados, que promovesse partidos políticos mais sólidos, mais programáticos e alianças mais estáveis e mais homogêneas. Essa é a principal crítica, eu diria. A contrapartida disso é uma outra linha de investigação e outros estudiosos que
que dizem que não é necessária essa reforma política. Na verdade, o que esses defensores do presidencialismo de coalizão afirmam é que o sistema ele é operacional, de que essa previsão que havia 20 anos atrás, 30 anos atrás, de que um sistema tão fragmentado geraria rupturas, isso não aconteceu, e que na verdade os partidos políticos eles estão se consolidando mais vagarosamente, mas eles estão se consolidando ao longo do tempo, os principais partidos políticos. Ao mesmo tempo, dentro do Congresso Nacional, a taxa de votação dos membros com as suas lideranças, ou seja, a forma como os partidos políticos votam, é bastante coesa. Alguns partidos chegam a ter 100%, o partido que menos tem a faixa de 85%, 90% de votação, de coesão, de fidelidade partidária no voto dentro do Congresso Nacional. Então, isso é indicador, segundo esses pesquisadores, de que o sistema não funciona tão mal assim, né? Que isso é uma questão de ajuste mesmo, de consolidação do sistema, e que, na verdade, a clivagem mais importante dentro do Congresso não é a clivagem entre os partidos, mas a clivagem oposição e governo. Além da conhecida e mais famosa prerrogativa de legislar, uma das prerrogativas mais importantes do Congresso é a de fiscalizar e controlar as atividades do Poder Executivo. É uma atividade constitucional e que tem uma maior importância para o desenvolvimento e a implementação das políticas públicas. O Congresso brasileiro tem muitos instrumentos à sua mão para realizar esse controle. Existem os requerimentos de informação, que é uma maneira de você corrigir o que a gente chama de assimetria informacional, ou seja, o Executivo tem informações que o Congresso não tem. Então, você apresenta o requerimento de informações para corrigir esse problema informacional. Existe a possibilidade de realização de audiências públicas, chamar especialistas e especialistas de fora do governo, especialistas do governo, gestores, para explicar como está sendo feita a implementação de alguma política pública. Existem as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, que são mais investigativas. Existem as propostas de fiscalização e controle. Existe todo um leque de instrumentos que podem ser utilizados não só para acompanhar aquilo que é ilegalidade, ou que pode ser corrupção, mas também para acompanhar o desenvolvimento das ações do Poder Executivo. No caso do Brasil, do Senado brasileiro, existem ainda algumas outras prerrogativas. A prerrogativa, por exemplo, da aprovação de autoridades, que é uma prerrogativa bastante importante, que normalmente ela está nos senados, não só no Brasil, mas em outros países também. Então, a aprovação de ministros do Supremo Tribunal, de tribunais superiores, de agências reguladoras, chefes de missão diplomática, do Banco Central, diretores do Banco Central, são todos cargos importantes que tem que ser, em que o Senado tem o poder de veto. Uma outra prerrogativa muito importante de controle também é a atividade de controle de endividamento da União, dos Estados e dos municípios, que também é feita pelo Senado Federal, pela Comissão de Assuntos Econômicos em primeiro lugar, depois pelos plenários. Normalmente as atividades de controle, elas são tidas como atividades da minoria, são direitos da minoria. Aqueles que estão na oposição, que fiscalizam ou que acompanham se aquilo que o Executivo está fazendo é o que deve ser feito. Isso classicamente. No caso brasileiro tem uma peculiaridade muito interessante, os últimos estudos mostraram que além das minorias, as minorias apresentam uma atividade de controle bastante significativa, mas que também partidos da base, os partidos da própria coalizão, eles têm uma taxa de acompanhamento ou de apresentação de instrumentos de controle bastante significativa. Então isso é uma característica do próprio sistema e que eu acho que espelha justamente a heterogeneidade dessas coalizões.